Bayonetta é um Metroidvania 2D desenvolvido por Small Bros e publicado pela Retrovib. Tirando algumas sessões de veículos excessivamente longas, Bayonetta é uma experiência Metroidvania divertida e pequena, com um estilo retro que evoca a era dos jogos do Nintendo Game Boy. Bayonetta, ou tecnicamente, Bayonetta, é Metroidvanias em app com um brilho retro hot swap. E é bem divertido. Não, tipo, inovador ou qualquer coisa, mas ei, nem tudo precisa ser. Bayonetta tem algumas plataformas, alguns tiros, alguns beats onde você dirige mechas e submarinos. Ele mantém as coisas simples e funciona em grande parte, criando um jogo que é uma brincadeira inofensiva no estilo de 8 bits com flashes de grandeza. Em Bayonetta, você comanda um grupo de 8 mercenários em uma missão para investigar uma colônia de mineração infectada por uma praga alienígena. De maneira típica, um conglomerado desonesto chamado V-Corp pode estar por trás do grande mal, e seus cientistas detêm a chave para o mistério. Então, você deve Metroidvania contornar a praga e localizá-los. Bayonetta se passa no século 22, em uma era em que a humanidade dominou as viagens interestelares após a descoberta de uma substância conhecida como virídio. As corporações estabeleceram colônias de mineração em asteroides e planetas, a fim de adquirir mais viridum para viagens espaciais. Toda a comunicação é cortada de uma colônia de mineração de viridium, e uma nave científica é enviada para descobrir o que aconteceu na colônia. Mas a equipe desaparece durante a investigação. O esquadrão de mercenários Gemini-2 é então enviado, a fim de encontrar os cientistas e lidar com a ameaça a bordo da colônia de mineração. Os jogadores podem alternar entre diferentes membros do esquadrão Gemini-2, cada um com diferentes armas e habilidades especiais. Existem 8 personagens jogáveis, embora alguns não sejam desbloqueados até que o jogo seja concluído. Fora de uma sessão específica do jogo, o jogador é livre para usar qualquer membro do esquadrão durante sua corrida no Bayonetta. O esquadrão tem uma base na superfície da colônia de mineração, onde o jogador pode curar, trocar de personagem, comprar itens e usar a instalação de treinamento. Há também um modo arcade fora da campanha principal estilo Metroidvania, com galerias de tiro e contrarrelógio. O jogo real começa quando o jogador desce o elevador e entra na colônia de mineração, pois os estágios estão repletos de inimigos e quebra-cabeças ambientais. Os níveis são compostos de salas individuais em um mapa maior e lentamente descoberto. E usar o viridium retirado de inimigos mortos para comprar itens encontrados nas barracas escondidas do mercado negro na colônia ajuda na progressão. É um loop de jogabilidade médio de Metroidvania, mas explorar a base é muito divertido. E atualizar lentamente o esquadrão e desbloquear novas rotas é tão divertido aqui quanto em algo como Super Metroid no SNES. Os estágios têm seus próprios truques e inimigos únicos, e o Bayonetta sempre é claro sobre onde os principais itens necessários para a progressão são colocados no mapa. O ponto baixo da Bayonetta são suas seções de veículos. Existem partes do jogo em que o esquadrão pode desbloquear veículos que podem ser usados em certas fases, como um traje mecânico feito para mineração ou uma nave auxiliar. Fora do nível submarino, essas seções são focadas no atirador, mas duram muito tempo e rapidamente se tornam repetitivas. Especialmente porque algumas delas podem ser resolvidas sentando-se no canto da tela e segurando o botão de disparo. Essas sessões parecem acolchoadas, pois o Bayonetta pode ser concluído em cerca de 4 a 5 horas, mas esses segmentos de veículos rapidamente se desgastam. Em aspecto importante do Bayonetta, é sua estética synthwave e esquema de cores, com o jogador podendo selecionar entre várias paletas de cores diferentes para o jogo, e algumas sendo desbloqueadas ao encontrar segredos ocultos. A escolha da paleta varia de acordo com o gosto, mas há algumas que são incrivelmente brilhantes e dificultam o jogo, enquanto outras são mais suaves. A fonte e o tamanho do texto são terríveis, pois a escrita é esticada na parte superior da tela. O diálogo em Bayonetta é bastante seco, e o jogador não perde muito ao pular o texto, especialmente porque os itens importantes estão listados no mapa. Bayonetta é um título curto e agradável. Não combina muito com o estilo retro de algo como Far Cry 3, Blood Dragon, e não tem um mapa enorme de algo como Castlevania, Symphony of the Night. Mas é ótimo para quem procura um ritmo acelerado plataforma de ação com estilo retro, com fases fáceis de explorar, e com 100% de conclusão no final. E uma história com a profundidade de um filme de ação dos anos 80. Às vezes, Bayonetta passa de um bom momento para um ótimo momento. Uma área evita inimigos básicos para plataformas complicadas,
onde você precisa se esquivar de gosma voadora e cronometrar seus ressaltos em barris antigravidade. Outro leve que faz você correr para desligar um reator antes que ele derreta você e a si mesmo. Em um ponto você pilota um mesh e atravessa larvas e voa com foguetes e granadas. Os níveis talvez não sejam tão extensos ou complexos como em outros jogos Metroidvania como Hollow Knight, por exemplo, mas são simples, saudáveis e divertidos. E isso é Biota para você. É um Metroidvania perdoador que não surpreende com tanta frequência, mas atinge o local para os fãs de plataformas e aqueles que gostam de retrocessos cuidadosamente considerados. Eu também diria que não é um mau ponto de partida se você está querendo entrar em Metroidvanias, mas não sabe por onde começar. Ele vai te ensinar as cordas sem sobrecarregar você, com muito espaço para economizar e mudar as coisas se você estiver com dificuldades.